Otávio Montenegro sempre soubera que a vida o cobraria de uma maneira especial. Nascido em um dos maiores impérios tecnológicos bilionários do país, ele cresceu cercado de luxo, poder e uma pressão que se arrastava como uma sombra. Desde muito jovem, suas decisões eram moldadas por uma expectativa esmagadora: casar-se com alguém de sua classe, alguém que fosse uma aliança estratégica para os negócios da família. Quando a palavra futuro era pronunciada, era sempre sinônimo de status e aparência, nunca de sentimentos ou liberdade. Lavínia Pereira, uma mulher de classe alta e extremamente sofisticada, parecia ser a escolha perfeita. Todos esperavam esse casamento, até ele mesmo. Mas Otávio guardava um segredo, algo que seu mundo de ouro e cristal não podia ver. Iracema, sua faxineira, uma mulher simples, mas com um brilho nos olhos que nunca o deixava indiferente. Iracema, que trabalhava na mansão há mais de 10 anos, sempre foi discreta, silenciosa e humilde. Ela nunca ousou sequer olhar para Otávio como algo mais do que um patrão. Mas em seu coração, o amor por ele crescia a cada dia. Era um amor silencioso, cheio de adoração não correspondida. Um amor que nascia da distância de mundos opostos. Ela sabia que, ao ser apenas a faxineira de uma mansão, jamais teria qualquer chance com alguém da classe alta como Otávio. Ela se contentava em estar perto dele, em ser uma presença de apoio silenciosa, cumprindo suas tarefas diárias enquanto via Otávio se afundar em uma vida que não parecia ter espaço para verdadeiros sentimentos. A cada vez que seus olhos se cruzavam, algo em seu interior se apertava, mas ela se mantinha firme, sabendo que sua posição na vida nunca mudaria. Ela se sentia parte de um cenário grandioso, mas jamais seria vista como uma protagonista. Otávio Montenegro sempre soubera que sua vida seria diferente das outras pessoas. Desde o nascimento, ele foi ensinado a carregar sobre os ombros o peso de um império bilionário, um legado de sucesso e negócios onde as expectativas eram altas e os sentimentos muitas vezes deixados de lado. Filho único de um casal influente, Otávio foi moldado para ser o sucessor de uma gigante do setor tecnológico. O casamento com Lavínia Pereira, filha de uma família igualmente poderosa, era o passo que a sociedade e seus pais esperavam dele. Porém, havia algo dentro de Otávio que o incomodava profundamente, um sentimento que ele tentava negar a todo custo: Iracema, sua faxineira. A mulher simples, de origem humilde, era a única que lhe causava um turbilhão de emoções, algo que ele nunca havia experimentado antes. Iracema, com seus cabelos escuros e seu olhar profundo, sabia que seu lugar na vida de Otávio era restrito, limitado pelas barreiras da classe social e pelas convenções familiares. Trabalhava na mansão dos Montenegro havia mais de 10 anos e, apesar de nunca ter imaginado que algum dia pudesse ser algo além de uma funcionária, seus sentimentos por ele eram claros como cristal. Ela o observava de longe, percebendo a fragilidade por trás do homem de negócios que todos viam. Otávio parecia ser uma pessoa presa em um mundo onde a escolha do coração não tinha valor, e cada movimento era calculado em função do que sua família esperava dele. Mesmo assim, Iracema não podia negar o amor silencioso que nutria por ele, uma paixão que ela guardava para si mesma, sem jamais esperar que fosse correspondida. O tempo foi passando, e a pressão para que Otávio se comprometesse com Lavínia só aumentava. Sua família fazia questão de ressaltar o quanto o casamento com ela seria benéfico, não apenas para ele, mas para os negócios, consolidando uma aliança poderosa. No entanto, o coração de Otávio estava em conflito. Iracema, com sua postura humilde e sua presença silenciosa, era tudo o que ele não imaginava querer, mas sentia que precisava. Quando ele olhava para ela, algo dentro dele se agitava.
Mas ele tentava se convencer de que o amor não poderia ser uma opção. Iracema estava distante de sua realidade e sua posição na sociedade não dava margem para que ela fosse mais do que uma funcionária. Mas, para ele, algo se quebrava cada vez que ela sorria para ele, e ele não sabia como lidar com isso. Iracema, por sua vez, sempre soubera que o amor entre eles seria impossível. Ela não se atrevia a sonhar com um futuro ao lado de Otávio, especialmente sabendo que Lavínia, a mulher escolhida para ele, era tudo o que ele deveria desejar. Ela mantinha o amor em segredo, mesmo enquanto seu coração se despedaçava a cada vez que via Otávio se aproximar de Lavínia. No entanto, quando o noivado foi finalmente anunciado, Iracema se viu tomada por um sentimento de impotência. Ela sabia que, para Otávio, o que ele via nela era apenas a faxineira, a mulher da qual ele jamais poderia se apaixonar. No entanto, ela não poderia permitir que ele fosse levado por um casamento que, além de ser uma obrigação, estava fadado a um desastre. Iracema sabia que algo precisava ser feito e logo descobriu o que Lavínia e seu irmão Quirino estavam tramando. Iracema ficou chocada ao descobrir o plano maquiavélico de Lavínia e Quirino. O que parecia ser apenas um casamento arranjado por conveniência se revelou uma trama de manipulação, onde Lavínia e seu irmão pretendiam forjar uma gravidez falsa para garantir que Otávio se casasse com ela e, assim, pudesse ficar com sua fortuna. Iracema, devastada pela traição, não podia ficar em silêncio. Ela sabia que o amor que sentia por Otávio não poderia ser mais importante do que sua felicidade, e o que estava em jogo era a integridade de tudo o que ele acreditava ser certo. Determinada a impedir esse golpe, ela começou a reunir provas, se arriscando em cada passo que dava. Mas, a cada tentativa de revelar a verdade, Otávio se mostrava mais distante, preso à pressão da família e ao peso do status social que ele acreditava que tinha que manter. O coração de Iracema se partiu ao ver Otávio cada vez mais mergulhado no que ela acreditava ser um erro fatal. Ela sabia que ele não entenderia a gravidade do que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Quando finalmente obteve as provas irrefutáveis do plano de Lavínia e a confrontou com tudo o que havia descoberto, Otávio, cego pela lealdade à família e pelo desejo de manter as aparências, a expulsou da mansão. Ele acreditava que tudo o que ela estava fazendo era movido por ciúmes. Iracema, com a dor de ser rejeitada e mal compreendida, sentiu que não havia mais lugar para ela na vida dele. O peso de ser tratada como uma estranha, apesar de todo o amor que ela sempre demonstrou, foi demais para ela. Ela decidiu sair da vida dele, mas antes faria algo que Otávio jamais poderia esquecer. Interromperia seu casamento com Lavínia e exporia a verdade para o mundo. Iracema não hesitou. Ela sabia que aquele seria o momento decisivo, o ponto sem retorno. Com uma gravação em mãos que capturava a conversa entre Lavínia e Quirino, arquitetando o golpe, Iracema foi até o local do casamento, um evento luxuoso que estava sendo preparado como o grande dia de Otávio e Lavínia. As pessoas se acomodavam nos lugares e a tensão no ar era palpável, com todos aguardando o início da cerimônia. Quando Iracema entrou no salão, com sua postura firme e olhar decidido, todos os olhos se voltaram para ela. Ela caminhou até o altar onde Otávio estava e, em silêncio, colocou a gravação no som. A sala, que até então estava repleta de sorrisos e risadas, se silenciou de uma vez. O áudio da conversa, onde Lavínia e seu irmão discutiam o plano, preencheu o ambiente, revelando a farsa que estavam preparando para Otávio. O choque foi absoluto. Otávio, atônito, mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Lavínia, que antes era a imagem da mulher perfeita, agora parecia pequena e desesperada diante de todos os convidados. Quirino,
que estava ao lado dela, tentou disfarçar, mas a vergonha já era evidente. Quando a última palavra da gravação ecoou pelo salão, Iracema olhou nos olhos de Otávio, esperando que ele visse a verdade. Mas ele estava em choque, confuso e não sabia como reagir. O peso das mentiras que ele acreditava ser verdade desabaram sobre ele. No fundo, ele sabia que havia algo errado, mas nunca imaginou que fosse algo tão cruel e calculista. Quando Iracema finalmente se virou para ir embora, uma lágrima escorreu por seu rosto. Não de raiva, mas de um amor que ainda não sabia como abandonar. A verdade estava finalmente exposta, mas, para Otávio, o peso de tudo o que acabara de acontecer parecia insuportável. O mundo que ele conhecia, com todas as suas convenções e expectativas familiares, ruía diante de seus olhos. Iracema, a mulher que ele sempre viu apenas como uma funcionária, agora era a chave para a compreensão do que realmente importava. Mas por mais que ele tentasse, não conseguia entender o que ela havia feito por ele. Ele a havia afastado, acreditando que tudo não passava de uma tentativa de manipulação, que ela estivesse agindo movida pelos ciúmes e não pela verdadeira preocupação com seu bem-estar. Ele ainda não entendia, ou talvez não quisesse entender, o quanto Iracema sempre esteve ao seu lado, mostrando-lhe o que realmente era importante na vida, além das aparências e das obrigações sociais. Sua rejeição foi um golpe não só para Iracema, mas para ele mesmo. Durante os dias que se seguiram, o vazio tomou conta de Otávio. Ele não conseguia mais se olhar no espelho sem se sentir envergonhado de si, mesmo de como havia tratado alguém que o amava de verdade. Sem Iracema, sua vida perdeu a cor. O casamento com Lavínia não parecia mais um objetivo, mas uma prisão. A pressão das expectativas familiares e sociais se tornou insuportável e ele não conseguia mais respirar. Após dias de reflexão e arrependimento, Otávio tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não podia mais viver em uma mentira, não podia mais seguir as regras de uma sociedade que não entendia o verdadeiro significado do amor. Iracema, por mais que ele soubesse que a havia magoado profundamente, era a mulher que ele queria ao seu lado, e não Lavínia. A verdade havia vindo à tona, mas também revelou algo muito maior para ele. A liberdade de ser quem realmente era, sem as amarras do poder e do status. Ele sabia que, ao se aproximar de Iracema, teria que enfrentar as consequências de seus erros, mas também sabia que não poderia mais viver sem ela. Ele a procurou, pediu perdão, e embora fosse tarde, ela ainda tinha espaço em seu coração para ele. O amor entre eles, que resistiu a tanto, finalmente floresceu em algo verdadeiro e sem barreiras. Iracema, que o amava incondicionalmente, não hesitou em perdoá-lo, e juntos eles deram um passo para um futuro sem as expectativas da alta sociedade. Otávio aprendeu que o verdadeiro amor não tem preço e que, por mais que as circunstâncias tentem ditar o rumo de nossas vidas, é sempre possível recomeçar. Otávio e Iracema, juntos, reconstruíram suas vidas e, com o tempo, se casaram em uma cerimônia simples, longe das pressões sociais e das expectativas familiares. A verdadeira felicidade não estava no luxo nem no status, mas no amor genuíno que compartilhavam. Eles criaram uma nova família, com o nascimento de sua filha, e, finalmente, Otávio entendeu que o amor verdadeiro sempre vence as barreiras mais difíceis e dolorosas. E você, já viveu uma história que mudou sua vida para sempre? Se gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos compartilhar mais histórias inspiradoras como essa.